poderia engravidar, porque como não fui dentro, eu pensei, óbvio que eu poderia ter Amiga, sozinha, né? amiga, essa história, você engravidou, você arrumou uma filha, é lógico que foi dentro. Ela escondeu a gravidez por 9 meses e a gente vai ver aqui como que ela conseguiu fazer isso aos 15 anos. Bora entender a história dessa moça do TikTok que viralizou com essa história chocante. Oi, meninas! Eu vim contar como que foi que eu escondi minha gravidez por 9 meses, como eu tive minha filha em casa. Eu nem sei se esse vídeo vai chegar, porque o TikTok não tá entregando mais nada, mas tudo bem. Eu vou contar pra vocês como é que foi. Eu tô no serviço, então eu tive que botar um filtro aqui porque eu tô horrível. Vou começar que quando eu engravidei eu tinha só 15 anos, eu tinha acabado de fazer 15 anos, não fazia nem um mês que eu tinha feito 15 anos. Cara, o terror de todo pai e mãe de adolescente é a gravidez na adolescência, né? Eu não sei o que eu faria nessa situação aqui, se de repente a minha filha aparecesse falando que tá grávida. Eu imagino que ela não contou por medo dos pais, né? Mas eu acho que é melhor você mostrar que o filho pode confiar em você do que por esse medo todo, né? Porque não adianta acontecer e aí tem que lidar, né? Não tem o que fazer. Eu faço aniversário dia 17 de fevereiro e eu engravidei dia 5 de março. Então, não fazia nem um mês, né? E a minha relação com os meus pais não era muito boa. Eu nunca tive muita liberdade com eles, então eu fazia Cara, ela era muito nova. Muito, muito nova. tudo que eu fazia escondido. Não recomendo, tá? Hoje em dia eu tenho uma boa relação com os meus pais, mas eu sempre tive uma relação bem ruim com eles. Até os meus 16 anos ali foi bem difícil a nossa relação. Minha família é disfuncional, eu sou a única filha mulher do meu pai, então ele sempre foi muito chato comigo por isso. Exposed. Mas tudo bem, são coisas da vida, né? Um pai quer que sua filha engravide nova, então ele sempre meteu muito terror psicológico na minha cabeça, sempre falou que se eu engravidasse botaria pra fora de casa ou coisa de pai, gente, tá tudo bem, eu não tô aqui pra me vitimizar, que eu sei o que eu fiz foi errado, mas eu não tinha liberdade com os meus pais, eu nunca tive nenhuma conversa sobre anticoncepcional, sobre pílula. Então, é complicado porque a gente não, né? Eu não tenho filho. Eu não tenho filho, então nem posso estar falando, né? Mas eu acho que o adolescente tem que ter essa liberdade com os pais para poder falar sobre isso, né? Porque, querendo ou não, a gente não consegue isolá-los de tudo que eles querem fazer, né? E acaba que tem adolescente que é mais corajoso, né? Então vai lá, pronta, e a gente acha que consegue evitar. Então, o certo é estar sempre muito, tentar ser amigo do seu filho, né. Mas eu não posso tô me sentindo ridícula dando dica, porque eu não tenho filho. Enfim, né, é o que eu acho. No dia seguinte, nada, nunca tive nenhum tipo de conversa com os meus pais em relação a isso. Tudo que eu aprendi sozinha. Quando eu engravidei, como foi a minha primeira vez, eu não sabia muita coisa, eu não sabia que você tomava a pílula Nossa, ela engravidou na primeira vez, gente. Ai, que coisa mais triste. do dia seguinte, eu não sabia a diferença de uma pílula do dia seguinte para um anticoncepcional. Porque se eu soubesse, obviamente, eu teria tomado uma pílula do dia seguinte. Eu era tão leiga nesse assunto que quando eu engravidei, eu achei que por não ter sido dentro, que não fui dentro, tá? Eu não poderia. Ah. É, tá. Engravidar, mas a gente não a gente sabe que não é assim que funciona, né? Mas eu achei que por não ter sido dentro eu nem ia engravidar, não ia dar nada. Enfim. E como foi minha primeira vez, foi muito péssimo, foi muito traumatizante. Então eu só queria esquecer aquele dia. Eu conheci o pai da minha filha pela internet, no Facebook, na época do Facebook, a gente trocava meme. Não foi uma experiência boa pra mim, acredito que nem pra ele. Na época, eu matei aula pra ir ver ele, porque eu não tinha liberdade de sair, nada do tipo. Eu sempre era da escola pra casa, casa pra Olha olha o trabalho que o adolescente tem para fazer cagada. Olha como eles vão além. Então, assim, não adianta, não adianta. Se seu filho tiver disposto a fazer, ele vai fazer e vai te surpreender. Que essa moça aqui escondeu a gravidez por 9 meses. Então, assim, não adianta.
tem que dar um jeito de manter uma conversa sobre esse assunto com seu filho, para que ele possa confiar em você e te falar caso isso venha acontecer, né? Escola, então eu fazia muitas coisas escondidas dos meus pais. Não me orgulho disso, mas eu não tinha liberdade com eles, então acabava sendo uma consequência da nossa relação. Quando eu engravidei, eu fui na casa do pai da minha filha, a gente acabou ficando, nem era pra acontecer nada, mas acabou rolando. Como eu falei pra vocês, eu não imaginava, né, que eu poderia engravidar, porque como não fui dentro, eu pensei, óbvio que eu poderia ter essa Amiga, vazia, né? amiga, essa história, você engravidou, você arrumou uma filha, é lógico que foi dentro. Ai, meu Deus. A gente é nova, a gente não pensa nas consequências, né? Então eu também era bem tolinha, então foi um dos, né? Enfim, logo depois que eu fiquei com o pai da minha filha, a gente não conversou muito, foi cada um seguir sua vida, e em seguida entrou a pandemia. Então eu comecei a, né? 2 semanas depois de entrar a pandemia. E foi onde eu comecei a ficar em casa totalmente. Então, se eu já antes eu já não saía, depois da pandemia mesmo que eu não saía pra nada, 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 nada. Porque eu ficava com os meus pais 24 horas dentro de casa, então nossa relação que já não era boa, ela deu uma piorada pra ajudar. Aí acabou que a gente começou a ter mais conversas e eu comecei a ficar mais apavorada ainda, porque a minha mãe falava, e meu pai falava, meu pai principalmente falava, sempre falou que se eu engravidasse ia acontecer tal coisa, me botaria pra fora de casa, enfim, essas Aquele coisas. terror. E como eu fiquei muito apavorada, né? Fiquei muito preocupada com o que os outros iam fazer, então era uma coisa que eu tinha comigo já. Deu uns 2 meses, a minha menstruação ela vinha uma sujeirinha só, mas eu nem me importei. Eu só achava estranho que ela, tipo, descia todo dia 26 e do nada ela parou de descer no dia 26. Mas eu nem me importei. Chegou, deu uns 2 meses, ela parou de vir totalmente. Aí eu me preocupei, isso foi na pandemia. Eu lembro que eu peguei. Cara, imagina, o que que você faz? Você não pode contar para os seus pais. Aí você não tem dinheiro, você não trabalha por, assim, não é, eu não sei se ela trabalhava, na verdade, né? Pode ser até que ela, não, ela tinha 15 anos. Mas enfim, aí você vai contar pro pai do seu filho, ele tem 16 anos, ou sei lá qual era a idade do moleque. Aí você fala: "E agora? E agora? O que que você faz?". Qual será que foi a reação dele, né? Nossa, gente do céu, que terror. Que terror. Eu tinha R$ 8 guardado. Eu fui até a farmácia escondido dos meus pais, comprei um teste de gravidez. Levei o teste de gravidez pra casa dentro da minha roupa, apavorada, morrendo de medo da minha mãe descobrir. Eu fui no banheiro lá dos fundos da minha casa, que tinha um banheiro que, tipo, no último cômodo lá embaixo, tipo uma área que tinha lá embaixo. E fiz o teste. Assim que eu fiz o teste, já deu positivo, mas deu um positivo bem fraquinho. Deu um risquinho, tipo, um rosinha bem, bem clarinho mesmo. Na mesma hora eu já mandei foto pro pai da minha Deu um rosinha bem clarinho, mas agora a gente sabe que você estava super, hiper grávida. filha. Falei pra ele. Ele reagiu como qualquer jovem agiria, né? Não sei qualquer jovem não, né? Mas, tipo, de uma forma negativa, falou que não queria. Eu também não falei que eu também não queria. Falou que era pra mim tomar um chá, alguma coisa. Aí, tipo, acabou que ficou por isso. Eu falei que ia dar meu jeito e a gente nunca mais conversou depois disso. O que eu fiz? Na minha cabeça, depois que eu descobri, Como será que ficou? Será que ela fala sobre a relação dela com o cara? Como que ficou essa situação aí? Gente, é muito complicado, né? Eu já sou adulta e tenho medo de engravidar. parece que deu um giro. Principalmente depois que eu contei pra ele, ele falou que era pra mim. Eu excluí ele de todas as minhas redes sociais. E falei, vou seguir como se nada tivesse acontecendo. Foi isso que eu fiz. Na minha cabeça não tinha gravidez nenhuma. Eu fingia que não tinha nenhum bebê crescendo na minha barriga. E foi assim que eu segui os 9 meses. Mas o que eu Gente, fazia? O meu pai, depois de uns 3, 4 meses, ele começou a desconfiar, porque eu tava muito enjoada, enjoava com tudo, e vomitava escondido. Então ele sempre fazia eu levantar minha blusa, conferia minha barriga, pedia pra minha mãe olhar meu. O que eu fazia? Eu pegava às vezes tinta, batom. eles já estavam desconfiando então. Ah,
Ela enganou, né? Porque eles conferiam e não perceberam. Gente, mas não tem como isso, ficar grávida e não apresentar assim na barriga. Você olhar a barriga e não ver que a pessoa tá grávida, porque a barriga de grávida fica firminha assim, fica diferente, não fica? Não fica diferente a barriga? Fica ali assim, tem um bebê ali, né? Sei lá, não sei. Mais de 10 quilos na minha gravidez. Só que eu sempre fui gordinha. Então a minha mãe achava que era por causa da pandemia que eu tava engordando, como muita gente engordou na pandemia. Então ela não ligava. A minha barriga ela não ficou dura de grávida e eu sentia muito a minha filha bem aqui nessa parte, sabe, da lateral. Eu sentia muito ela chutar aqui, muito mesmo. Mas a minha Gente, barriga imagina se não fazer um exame na gravidez. Grávida tem uma penca de exame para fazer, não fazer um ultrassom, simplesmente passar pela gravidez como nos anos 20, entendeu? Você não sabe o que tá acontecendo, só tá crescendo ali, só deixa até. Gente, que perigo, né? Fala sério, muito perigoso. o meu corpo, ele mudou muito, eu tinha muita coxa, meu pé encheu bastante, meu braço ficou o dobro do tamanho que ele já é grande normalmente. Mas o meu rosto, meu nariz inchou, mas a minha barriga em si não tinha muita coisa. Eu comecei a me esconder, me escondia constantemente Será que ela tem foto de quando ela tava grávida? Ia ser legal. das pessoas, né? Como era na pandemia, eu já não saía muito. Então, tipo, rede social mesmo, eu nem aparecia. Eu usava muito moletom. Isso em pleno outubro, novembro, um calorão absurdo. Já eu de moletom, calça jeans, sempre. Eu tenho foto aqui, eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem como que eu ficava. Basicamente foi o meu uniforme da gestação. Olha o tamanho do pé dela. É, aqui não dá pra falar que essa pessoa tá grávida. Ela conseguiu usar moletom. Sabe aquela. Nossa, gente do céu. Podem ver ali na foto, na última foto, eu já tava de 9 meses, eu acho. Que foi em Nossa, naquela foto ela tava de 9 meses. É, dá pra enganar, mas se os pais dela via a barriga dela no início, eu acho meio. Sei lá. novembro, dia 8, dia 10 de novembro. E a minha filha nasceu dia 29. E eu já tava bem, o pé principalmente bem inchado. Meu rosto também, meu nariz inchou bastante. Mas eu sempre me escondia das fotos, mal saía, só saía com os meus pais. E nesse tempo, nesses 9 meses, posso dizer pra vocês que foram os piores 9 meses da minha vida, porque eu sentia um pânico real de tudo. Eu não aceitava que eu tava grávida, eu queria constantemente morrer, falava o tempo todo, rezava pra Deus que eu não queria ser filho. Hoje em dia eu me arrependo, obviamente, ele seria tudo pra mim, mas naqueles 9 meses que eu passei todo aquele perrengue, foi muito difícil pra mim aceitar. Eu falava que eu queria morrer, eu desenvolvia ataque de pânico, e tudo isso sozinha, ninguém além de mim mesmo. O pavor dessa adolescente, gente, ela ficou grávida durante 9 meses e não conseguiu contar. Mas o que ela ia fazer com o bebê quando o bebê nascesse? Olha a infantilidade do adolescente. Não tem noção, cara, não tem noção. Que conseguia me acalmar, porque ninguém sabia. Bom, essa é a parte 1 desse vídeo, tá? Eu tive que censurar aqui o perfil dela, porque esse vídeo aqui mostra a cadeira que ela teve o bebê. Então tá uma cena horrível. Eu vou tirar, mas agora a gente vai ver a segunda parte. De jeito nenhum. Tanto que eu cheguei a tomar aspirina. Tomei muita aspirina, vocês não estão entendendo. Porque eu li na internet que era. E eu falava, eu vou tomar muito, porque daí morre eu e essa criança. Pensava assim, Olha, tomou um monte de aspirina. Meu Deus do céu, gente do céu. que eu não queria mais estar ali, eu não queria mais existir, porque eu achava que eu tinha arruinado a minha vida. Então eu comecei a me isolar, né? Eu já não tinha amigos, foi ele que eu não falava com ninguém. Eu contei pra uma amiga minha que era muito próxima de mim na época, mas como tava na pandemia, e ela morava longe, então, tipo, ela tinha a mesma idade que eu, ela não tinha dimensão das coisas que estavam acontecendo. Então ela só falava que eu era louca, ela achava que uma hora eu ia contar, mas não foi acontecendo, né? Então, eu não tinha ideia de quanto tempo eu tava, né? Fiz os cálculos mais mentalmente mesmo, porque eu não fiz prêmio Natal, não fiz nada. Então, eu não sabia quando minha filha ia nascer. Mas eu tinha mais ou menos na minha cabeça que eu já tava quase parindo. Não sabia também que se conta a partir da última menstruação. Então, como eu engravidei em março,
contava a partir de fevereiro, então eu acredito que minha filha tenha nascido certinho entre 39 e 40 semanas. Enfim, quando chegou no dia 28 de março, às 6 horas da tarde, eu comecei, isso em um sábado, eu comecei a ter muita dor nas costas. Muita dor nas costas. Mas eram dores que vinham e paravam, não eram com muita frequência. Então eu nem me preocupei. Eu morava. Nem me preocupei. Sim, eu nem me preocupei. Eu estava grávida, estava com uma dor nas costas, estava de 9 meses, 8 meses, e eu não estava preocupada. Você vê como é adolescente, você vê a cagada. Em Santa Amaro, bem longe. Então eles iam muito pra lá e eu ia junto porque eles não me deixavam ficar sozinha, enfim. Aí eu fui com eles e na sexta-feira eu tinha ido no dentista, então eu tava com dor de dente, então a minha mãe achava que eu tava meia pra baixo assim porque eu tava com dor de dente. Eu fui com os meus pais no sábado à noite e já tava sentindo meio que contração, né, cólica e tal, dor nas costas. Isso já era umas 7 horas da noite quando a gente chegou lá. Já tava muito fraca, eu não conseguia mais beber água, não conseguia mais comer. Então eu já fiquei desde as 6 da tarde em jejum, basicamente. Não conseguia, não tinha vontade nem de beber água de tanta dor que eu já tava sentindo. Quando foi 1 hora da manhã, meia-noite, eu fui deitar, porque a dor começou assim a ficar mais intensa. E eu achava que. Eu sempre resolvi meus problemas dormindo, então eu achava que se eu dormisse isso iria passar. Essa dor horrível. Ai, se eu dormisse, ia sumir o bebê da minha barriga. Eu fui deitar, e só que eu não conseguia dormir de jeito nenhum. A dor vinha e voltava. A dor ia e voltava constantemente. E aí começou a se aumentar. E isso durante a madrugada. Então eu ia no banheiro, porque dá uma vontade de fazer cocô, né? E aí eu ia, tentava fazer força, não conseguia, fazia xixi. Imagina o bebê sai no vaso. Ai, meu Deus do céu. Ai, que cena horrível. Enfim, eu não sei se a minha bolsa estourou, porque se estourou foi no momento que eu fui no banheiro e não senti nenhum líquido escorrer. Ou... Não sei se minha. Claro, não tem como bebê nascer sem a bolsa estourar. Não tem como, tem? Não sei se minha bolsa. Ô, gente, ela é. Quantos anos ela tem, será, né? Ainda não sabe muito, né? Fiquei tranquila. Chegou de madrugada, começou a se intensar, em ficar intensa essas dores. Deu umas 6 horas da manhã, eu levantei, sentei na sala e fiquei no sofá. Das 6 da manhã às 8 da manhã, até todo mundo acordar. Bem sentada, bem quieta, só sentindo a minha dor. Eu não conseguia gritar, não conseguia nenhuma reação. Eu só ficava ali. Cara, as gestantes, né, eu vejo alguns vídeos eu vejo não, eu não vejo vídeo de parto, mas já vi. E é bizarro, é doentio, é coisa de outro mundo. E aí, a menina ficou quieta, como que ela conseguiu? Da onde que ela tirou força para disfarçar os sintomas de um parto? Fala pra mim, gente. Olha que tortura psicológica que essa menina passou. Sentindo a dor, porque não tinha o que eu fazer, porque eu tinha muito medo de contar. Eu não sabia o que eu ia fazer, como que eu ia falar, o que eles iam achar. Então eu estava apavorada, não sabia. Eu só sentia dor e ficava quieta. E aí, quando deu umas, acho que era uma e pouco da tarde, a minha mãe, ela falou que ia me dar um remédio, porque ela achava que eu tava assim quieta, porque eu tava com dor de dente. Então ele fala que a minha madrinha queria me dar morfina, minha mãe não deixou, e me deu um Tilenol 500. E foi esse Tilenol. Gente, morfina e um bebê, o que acontece, cara? Eu acho que deu uma acelerada no parto. Então eu fui pra casa com a minha mãe. Ela me deixou em casa. Isso já era umas 2 e pouquinho da tarde, porque dá uns 40 minutos de lá até aqui. Então até a gente ir e tal, deu mais ou menos isso. Eu lembro que eu vim no carro rezando pra não acontecer nada, porque eu tava com muita, muita dor e eu tava me segurando, né? Eu fiquei com medo. Meu Deus, não pode ser agora, eu quero só ficar sozinha, porque eu só queria ficar sozinha pra mim poder sentir a minha dor. E aí a minha mãe me deixou em casa, eu lembro que ela perguntou assim, tu não quer que eu fique contigo, tem certeza? Eu falei que não precisava. E aí eu peguei, cheguei em casa, joguei o telefone na cama, em um canto, e deitei na cama, achando que eu ia poder dormir. Eu tinha uma gata preta, e essa gata pegou, ela desceu, ela ficava no meu quarto, e eu tava no quarto da minha mãe. Ela pegou, desceu, e ficou no quarto da minha mãe comigo, coisa que ela não fazia. Só que ela deitou em cima do telefone, e eu não tinha visto.
a dor começou a intensificar muito. O meu irmão, ele tava em casa, mas ele não tava conseguindo pedir comida. Isso era um domingo, 2 e pouco da tarde, então não tinha nada aberto. Então ele falou assim: eu vou lá comprar algo pra comer e eu já volto. E ele foi. Quando ele saiu, a dor ficou muito mais forte, muito mais forte. E nisso não tinha ninguém em casa, mas só tava eu e a minha gata. E aí foi aonde que eu deitei assim de lado e botei a mão, né, na minha. E senti que essa parte aqui já tava fora. Já tava sentindo alguma coisa aqui. Quando eu senti isso, eu falei: cara, eu não tava aguentando mais de dor. E eu tava muito fraca. Então, quando passava a contração, eu desmaiava. Acordava, eu lembro de eu apagar e acordar com a dor. Só que eu não conseguia gritar, porque eu tinha medo de alguém escutar eu gritando. Gente do céu, a menina desmaiava de dor, perigo de cair. Gente do céu. Muito medo mesmo. E aí eu falei: não, eu preciso tirar essa dor. E foi onde eu comecei a. Eu botei umas toalhas no chão, me agachei numa cadeira. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês da cadeira, né? Do parto, de como que foi. E vou. E volto com. Então, aquela foto ali foi depois que minha filha nasceu, obviamente, a placenta já tá ali em cima da cadeira, como vocês podem ver. Mas eu me Eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo nos comentários, mas essa foto tá aqui. Se vocês entrarem no TikTok dela, vocês vão ver assim na página inicial a foto. Não recomendo. agachei ali e comecei a fazer força. Eu não conseguia gritar, então eu fiz uma força. Fazia assim, sabe? Me puxava, mas eu não conseguia gritar. E aí eu comecei a fazer força e botei a mão por baixo. Isso tudo acocada, gente, de croque, não sei como é que vocês falam, assim, tipo agachadinha assim, com as perninhas. E aí eu comecei a fazer força. E aí, quando a dor vinha, eu fazia mais força ainda, mas eu não, sem dar um grito, porque eu não queria que ninguém escutasse. Mesmo eu estando sozinha, eu tava com medo de alguém me escutar. Aí foi onde eu senti que já tava saindo. E aí eu comecei a fazer força, botei a mão e a cabeça da minha filha saiu com muita facilidade. Eu fiz mais um pouco de força, saiu o corpo inteiro. A primeira coisa que eu fiz foi pegar ela e botar no meu peito. Eu não vi nem o sexo, pra vocês terem uma ideia. Eu não vi o sexo de primeira. A primeira coisa que eu fiz foi botar no meu peito. Verdade, né? Não tinha. Nossa, ela não teve chá. Aqueles chá fralda, aquelas coisas lá pra arrecadar coisa, né? Imagina! Isso ajuda muito na gravidez. Ajuda muito a pessoa, né? Roupinha, tudo. Ela não sabia nem o sexo do bebê. Também, coitada, que ela ia pensar nesse assunto? Peito pra ela não chorar, porque eu tinha medo de alguém escutar. Ela mamou um pouco, mas depois ela deu uma choradinha, mas ela ficou muito quieta. Ela ainda amamentou. Oh, meu Deus do céu. Ai, gente, que tortura, coitadinha. Eu peguei, enrolei ela numa toalha e botei ela em cima da cama. E falei, eu pensei em ligar pro SAMU antes dela nascer, mas eu não estava achando meu telefone. Quando ela nasceu e eu botei ela na cama, a minha gata levantou. A minha gata levantou e eu vi o telefone. O telefone estava embaixo da minha gata. Eu peguei o telefone e eu liguei pra minha cunhada, e falei que precisava que ela fosse até minha casa, porque eu precisava muito dela. Quando ela Imagina. Sua cunhada adolescente te liga e fala assim, viu, preciso muito de você, vem aqui agora. Você chega lá, simplesmente tem um bebê. Você, você tá ligado que leva 9 meses pra pessoa lidar com a gravidez, pra família aceitar e tudo mais. E em um dia, do nada, ela fala, tá aqui o bebê, gente, tem um bebê aqui. foi, ela demorou uns 20 minutos pra chegar. Eu abri a porta assim de cantinho. Ai, abri a porta assim de cantinho. E aí ela ficou apavorada que ela viu tanto de no chão. Ela achou que eu tinha tido uma. Então ela ficou: meu Deus, o que aconteceu? Só que não, né? Eu falei assim pra ela. Eu lembro que eu falei assim: olha ali na cama. Quando ela olhou na cama e viu a Mickey enrolada, aí ela entrou em desespero também. Começou a chorar, não sabia se dava os parabéns. O que ela falava pra mim. Aí ela já ligou pro meu irmão. Ela começou a chorar. Gente, eu não sei qual seria a minha reação. Eu não sei mesmo. É chocante. Né? Porque ela era mulher do meu irmão. Ela ligou pro meu irmão, o meu. Só pediu se meu irmão vir, tinha acontecido alguma coisa lá em casa. E aí ela já ligou pra ambulância também. Isso a minha filha já tinha nascido, então ela ligou pra ambulância. Ambulância, tanto que quando mandaram a ambulância, eles acharam que eu estava em trabalho de parto.
O paramédico, eu lembro do paramédico ter chegado lá e falado assim, quem que tá parindo? E eu tava enrolada num roupão. Falei, eu já pari? Sou eu? Ele olhou pra minha cara e falou assim, como assim? Aí o outro paramédico me levou até a ambulância e ele foi examinar minha filha. O meu irmão ficou em estado de choque, ele não sabia o que falar. Ele ficou super preocupado, queria saber quem era o pai, o que estava acontecendo, se era menina, se era menino. Quem que era o pai? Gente, olha quanta pergunta pra você fazer nesse momento. Família, tipo assim, quem que é o pai da criança? Será que era um adolescente? Ela não falou se o pai era um adolescente. Então, se não fosse eles, eu nem ia ter visto o sexo da minha filha. E foram eles que foram lá e olharam e falaram assim, é uma menina. E eu fiquei assim, meu Deus. E aí eu fui pro hospital. Eu embarquei na ambulância, chegou meus outros 2 irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Então chegou o meu irmão que tinha ido comprar comida. O irmão, marido da minha cunhada, chegou antes da ambulância, tava lá. E logo depois, quando eu embarquei na ambulância, chegou meu outro irmão com a outra mulher dele, né? Com a outra não, com a mulher dele. Só que eu já estava na ambulância, então eu não vi eles. Mas chegou meus 3 irmãos. Então, era pra mim estar sozinha, não adianta. E agora é sobre a reação dos meus pais. Eu vou. Cara, ela. Nossa, gente. Ai. Ela tinha 5 irmãos. Ela tem 5 irmãos, nenhum. Ela não teve coragem de contar pra um irmão, pra uma cunhada. Cunhado, sei lá, ó, contar pra alguém. Cara, complicado, hein? Porque se ainda ela não tivesse irmãos e tal, mas tendo 5 irmãos pra você contar alguma coisa e você não teve coragem de contar, sei lá, como eu só tenho um irmão mais novo e é mais novo do que eu, se eu passasse por essa situação, eu não ia poder contar com ele, porque meu irmão era mais novo que eu. Só que você tendo um irmão mais velho, cara, eu ia confiar no irmão mais velho, com certeza eu confiaria no irmão mais velho. Nossa, não ia passar por isso sozinha, não. Sinceramente, não ia aguentar esconder, não. E ter o parto em silêncio, você é louco. Você é louco, essa menina é maluca. Vou botar no outro vídeo como que todo mundo reagiu, porque não vai caber aqui. A foto! Ah, não! Ah, por quê? Filha da puta de menina! Desgraçada! Que foto. Ó, vocês querem ver a foto, vai lá e veja, mas eu não recomendo. Ui, não recomendo. Bom, tá aí a história dela, né? Eu não vou mostrar mais uma parte porque o vídeo já ficou muito longo, mas é essa a história. Eu fiquei chocado com essa história, de verdade. Eu nunca imaginei que alguém pudesse esconder a gravidez por tanto tempo e ter um parto em silêncio. Pense bem, ter um parto normal em silêncio. Então, assim, é chocante a história dessa moça e eu acho que uma próxima gestação dela vai ser diferente. Com certeza ela vai, as dores pra ela vai ser de boa, eu acho, imagino, né? Porque depois de passar por isso aqui, o que que dói? Não tem dor no mundo. Nem dor de dente, nunca mais vai sentir dor nenhuma essa garota aqui, porque ela é resistente demais. E é isso, galera. Fica por aqui esse vídeo maluco.